Essa é uma das chaves poderosas, viu, pastor? É, eu já vi ministérios assim crescerem é, é, e crescer até na quantidade de pessoas, porque começaram a amar missões, começaram a investir, se posicionaram para abençoar o campo missionário. É chave poderosa. E qual foi as experiências? Nós estávamos comentando, né? Você teve uma experiência muito forte, até de milagre no campo missionário. Falei algumas aí que você lembra aí. Uhum. Teve algumas em regiões diferentes, mas experiência que Deus fez coisas Sim. tremendas. Eu estava me lembrando hoje de uma que nós fizemos um trabalho de visitação de Deus lá em Juazeiro do Norte. E nós fomos em uma casa, fui eu e uma a gente sempre ia de dois em dois e era sempre um rapaz e uma mulher, né, para a gente poder pegar o homem da casa e a mulher da casa, né. Quando nós fomos na casa, numa casa de uma família que eu não conhecia, porque a gente estava passando de casa em casa, nós nos deparamos com uma situação muito difícil de uma criança, que essa criança ela estava com uma criancinha assim de 4 anos, ela estava com um, um comportamento agressivo muito forte. Já tinha passado por psiquiatra, por psicólogo, tentado tomar remédio controlado e nada adiantava. E quando algum homem, alguma mulher se aproximava dele, ele corria e gritava e era uma coisa terrível. Os pais já não sabiam mais o que fazer, já não estava indo mais para a escola, estava como se fosse com um tipo de pânico. E quando eu entrei na casa dessa família, eu lembro que eu vi em pé. Eu não lembro muito bem, porque faz tempo do espaço da casa, mas eu lembro que eu olhei para algum lugar e eu vi um demônio em pé, muito grande, né? Ele era muito alto, assim, eu me assustei na hora. E eu falei assim: olha, ele tá assistindo tal. Me veio essa pergunta na hora, ele tá assistindo programas assim, desenhos animados assim. Ah, ele vive assistindo isso, tá bom, então vamos orar ao Senhor, vamos pedir perdão ao Senhor por isso, né? Começamos a orar, 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 fizemos batalha espiritual naquela casa. Quando terminou, quando terminamos de orar, aí eu fui até a criança, né? Ele não deixava a gente nem colocar a mão, ele deixou eu colocar a mão na cabeça dele, e aí eu fiz ele repetir algumas coisas na palavra de Deus. A gente sempre usa muita palavra para a pessoa declarar. E era coisa assim da criança não conseguir dormir. E aí, eu lembro que depois que eu orei na cabeça dele, essa criança olhou para mim e veio correndo e me abraçou. E ficou abraçada comigo e me abraçava tal. Dali eu vi que a criança estava curada daquela perturbação, né? E já tinham levado em médico, já não sabiam mais o que fazer. Quando a mãe viu a criança me abraçando, ela caiu no choro. Ela, meu Deus, aconteceu um milagre, né? Então foi um milagre muito grande ali. Mas nós vivemos milagres tremendos. Eu contei isso no último podcast, né, mas eu vou repetir de novo sobre o milagre de Cacimba de Dentro, que foi a primeira cidade, né, que eu fiz missões. Houveram muitos milagres lá. Eu tive milagres que Deus me usou para orar por pessoas ali que tinha caroços no pescoço e o caroço ele ficava visível. E quando eu orava, a pessoa sentia como se estivesse engolindo o caroço estivesse sumindo, né? E o mais forte foi o que eu contei no último podcast, que foi de uma senhorinha que fazia 40 anos que não andava, né, por conta de um aborto que ela tinha sofrido. Não entendo nada sobre essa questão de medicina, mas foi o relato que ela mesma contou. E que nós achávamos, os jovenzinhos que me levaram para orar lá, achavam que ela era uma bruxa, né, mas na verdade não era. Ela tinha sofrido esse aborto e isso afetou o psicológico dela. Ela babava muito e nós entramos na casa dela para orar. É, colocamos ela na poltrona dela, eu virei para aqueles jovens, eram tudo adolescentes, 13, 14, 15 anos de idade. Eu lembro que eu olhei para todos eles assim, eu falei, não quero ninguém orando em português. E eles começaram a orar em línguas. Perdão, é ao vivo, né? E eu lembro que quando eu coloquei as mãos nos joelhos dela, o Espírito Santo começou a me usar dando tapas nos joelhos dela, né? Nem eu entendi o porquê que eu estava fazendo aquilo. Resumindo, eu me lembrei de Atos 3, do coxo em frente à porta do templo chamada Formosa,
E ali me veio assim, nitidamente, essa passagem. Eu a ajudei a se levantar e falei assim: Dona Maria, vamos passear comigo? E comecei a passear com ela dentro da sala da casa dela. E essa mulher começou a andar sozinha, ela parou, começou a louvar a Deus em pé, que ela não ficava em pé. E foi aquele mover sobre a cidade também, porque toda a cidade praticamente era o burburinho, né? Deus operou um milagre na vida daquela senhora. E foi algo tão forte que o pastor da igreja local na época, ele era tradicional também. Ele teve que ir até a casa dessa irmã, dessa senhora, para ver o milagre com os olhos dele, que ele não acreditou. Quando ele viu, ele ficou espantado, né? Como que pode uma senhorinha que fazia 40 anos que não andava começar a andar? Teve um que aconteceu lá em Juazeiro do Norte também, de uma jovem que ela era uma jovem normal, não apresentava nenhum tipo de transtorno, e de repente essa jovem ficou muito perturbada emocionalmente, ao ponto dela tentar colocar a corda para se matar dentro do banheiro, e às vezes ela saía despida na rua correndo, gritando. Ficou louca, né? Vamos dizer assim. E aí, o pastor dela, que era meu xará, que é meu xará, né? Ele falou assim: Pastor Cláudio, estamos com um probleminha com essa jovem aqui da igreja, ela já foi para psiquiatra, já foi para psicólogo, está tomando um remédio controlado e de nada adianta. Falei: traz ela aqui na base, né? Lá na base missionária. Quando levou, eu comecei um processo de oração com ela, e cada vez que a gente ia orar, durou uma semana. Cada vez que a gente ia orar, o Espírito Santo ia me dando direções do que fazer. Hoje eu estudo psicanálise, né? Eu faço o bacharel em psicanálise. Na época eu não entendia nada disso, mas o Espírito de Deus, ele entende. Se tem alguém que entende mais de alma do que o Espírito Santo, do que qualquer psicólogo na face da terra, é o Espírito Santo, né? E ele me deu sabedoria que eu comecei a receber direções. Da menina eu comecei a tratar com a mãe, da mãe comecei a tratar com a avó, e orando com elas, até que chegou um dia que a mãe e a avó caíram endemoniadas de uma vez só. Fui lá, expulsei e tal. Resumindo, essa moça foi completamente curada. Saiu do psiquiatra, foi completamente curada. Ela tinha uma paranoia, ela não olhava nos seus olhos, ela não reconhecia as pessoas, e muito menos os de casa, não reconhecia mais. Essa menina voltou a tocar no louvor, casou, engravidou. Tá aí, normal, até hoje. Isso já fazem anos, né? Quando a cura ela acontece mesmo, ela é definitiva. Ela acontece e ela perdura, ela fica, porque foi o Senhor que curou. Então nós vivemos muitos milagres. Fora esses milagres de curas, assim, de manifestação na vida das pessoas, nós já vivemos milagres de orar em lugares que não chovia há 6 anos, no sertão nordestino, e passarmos ali 7 dias orando naquela cidade, no último dia caiu uma tempestade na cidade. Assim, um milagre tremendo, e as pessoas da cidade, ao ponto das pessoas da cidade dizerem assim, ó, os crentes oraram e Deus mandou a chuva, foi os crentes que oraram. Uma vez eu estava pegando um ônibus voltando para minha cidade, de uma cidade lá na Paraíba, e eu ouvi os moradores, né, os nativos desse lugar, dessa cidade ali na Paraíba, dizer assim: olha, os crentes oraram e Deus mandou chuva, fazia tempo que não chovia, mas os crentes vieram aqui e oraram, né? Então, tem muitos milagres que a gente vive, de curas, de pessoas com câncer, de pessoas, principalmente no campo missionário, presas a demônios, presas a alguma coisa ligada à feitiçaria, a amarrações, e quando nós vamos orar, aquelas pessoas são libertas, completamente libertas. Muita gente não sabe, pastor, mas tem áreas no sertão nordestino que o que prevalece lá, o que é mais forte nessas cidades é o suicídio. O índice de suicídio é muito alto. Eu tive agora há pouco no Piauí, foi antes de eu ir para Manaus, para o Amazonas, eu fiquei muito espantado da quantidade de jovens que, assim, naturalmente,
tentam se suicidar, tentam suicídio. E não é uma coisa assim, hoje tem, mas amanhã não vai ter. Não. É todos os dias eu recebia o pastor, olha, vamos lá orar que o menino acabou de querer se suicidar, vamos lá orar na casa de outro que a mãe está tentando se suicidar. E eu passei 7 dias, fiquei, meu Deus do céu, né? São coisas que são desconhecidas para a igreja, mas quando nós vamos cheios do Espírito Santo, Deus opera milagres ali. É algo tremendo, né? É tremendo. Tremendo. Pastor, tem algo algo muito interessante que, como eu já falei, o pessoal que acompanha o canal sabe que eu tenho mais ou menos 32 anos na fé. E no meu início da fé, é algo interessante que tinha uns livros do pastor Oswaldo, eu não lembro, que ele tinha paixão por alma, ele falava de evangelismo, de missões, ele fala, se você não pode ir, envia, você não pode enviar, você oferta, mais ou menos isso. E muitas igrejas faziam congresso de missões, grandes congressos de missões, para falar de missões. Os livros do Oswaldo, eu acho que nem fala mais dele tanto, ainda está aí, né? Mas você vê poucos livros sobre missões, você vê poucas igrejas falando sobre missões, fazendo congresso de missões, talvez uma ou outra, não vou falar que deve ter algumas igrejas que falam, mas diminuiu muito. Por exemplo, você passava numa assembleia, estava lá tendo um congresso missionário, podia ser uma batista, estava falando de missões, não sei, tal igreja estava, mas parece que não se fala mais. Eu tenho essa impressão, não sei se eu estou errado, ou é o meio que eu estou vivendo, ou realmente, qual é a sua impressão disso? De fato, ultimamente isso tem acontecido, né? Nós temos vivido um período, esse período pós-pandemia, né, que mudou muita coisa nas igrejas, né? Antes da pandemia, nós vivemos, principalmente ali na região do Sertão, nós vivemos esse avivamento das igrejas começarem a enviar muitos grupos para o Sertão. Não somente em Juazeiro do Norte, como em outras regiões do Sertão nordestino, na Paraíba, no Piauí, Pernambuco. E as igrejas elas começaram a se mobilizar por isso, né? Ultimamente, realmente, eu tenho visto falar pouco e tenho visto contribuir muito pouco. Eu tive agora em Manaus, né, agora há pouco, e tivemos um evento onde a gente recebeu muitos pastores e eu quase que implorava recursos para que eu pudesse aplicar nessa viagem do Amazonas, dos ribeirinhos do Amazonas. Eu não fui lá para passear, eu não fui lá para somente tirar foto, que a gente tira as fotos ali para mostrar a realidade para as pessoas. Nós dormimos em barco, foram 7 dias dormindo no barco, numa rede. Eu que não sou acostumado a dormir em rede, né? Já dormi muito no chão, em colchonete, mas em rede não. Arriscado a ser picado por cobra, eu quase caí dentro do rio, o barco em movimento à noite, rio com piranhas, com jacarés, né? A gente passa por esses desafios, por essas coisas, mas para que nós possamos chegar lá, precisamos da ajuda dos irmãos. E eu quase que implorava, e tinha uns que eu via que tinha condições, passavam por mim e falavam, não. E sabem que minha vida sempre foi no campo missionário ali. Não foi, minha vida praticamente há 15 anos é no campo, é missões. Né? As pessoas veem os relatos, veem os testemunhos, veem o currículo ministerial. Que eu vou lá realmente, eu entro no lugar onde muita gente não quer entrar para pregar o evangelho. Então eu vi essa frieza, eu tenho visto ultimamente realmente essa frieza. Não vou generalizar, mas de uma boa parte das igrejas, e principalmente as que têm mais condições, são as que mais fazem isso, né? Claro, tem muitas igrejas grandes que têm condições, que estão investindo, que o pastor ama realmente missões, mas uma boa parte não quer saber. Esse egoísmo ministerial, né? Vamos encher a nossa igreja, vamos encher as nossas ovelhas, mas o missionário que está lá na África e aquele povo da África não é com a gente, deixa para quem tem o chamado, né? O povo que está lá no sertão, na África brasileira, né? Não é para a gente não tem esse negócio de ir para o sertão, nosso negócio é aqui no nosso bairro, tá tudo bem, estamos muito bem acomodados e amém, né? Então, realmente eu tenho visto isso.
essa deficiência, né, nas igrejas. Talvez o pessoal está mais preocupado consigo mesmo, material, só com a benção dele. Alguns, né? Não todos. Mas algo interessante, pastor, eu lembro uma vez quando eu vim do Pernambuco, eu fui num congresso de missões, numa igreja, lá na região de Nova Odessa. Não sei se foi Sumaré, mas ali eu morei, a minha mãe morava em Nova Odessa, que é interior de São Paulo, perto de Campinas, Americana. E aí eu falei aí deram a oportunidade para mim dar uma saudação, né? Quem ia pregar era o outro. E aí eu falei que eu tinha experiência no campo missionário, lá no sertão do Pernambuco. Mas aí o outro pregador, que era o oficial, ele estava falando de missões transculturais, que era para outros países, povos não alcançados. Talvez você não sabe, pelo menos na época, não sei se mudou, mas o gráfico era de 2 bilhões de pessoas nunca ouviu falar de Jesus. Não sei se aumentou ou diminuiu, mas falava que 2 bilhões de pessoas nunca ouviu falar de Jesus. E aí, quando ele chegou, ele praticamente disse que não existe missões. Que aqui o Brasil já está evangelizado, aqui não precisa disso, tem que ser lá de pessoas que nunca ouviu falar de Jesus. E aí ele usa até a frase: por que você vai falar de Jesus para quem já ouviu uma vez? Tem pessoas que não ouviu nenhuma vez. Então praticamente eu fiquei meio tímido, porque eu tinha acabado de falar que eu tinha lá no sertão. E precisa ou não? Ou é lá fora ou é aqui? Tanto aqui quanto lá fora. Existem tribos quilombolas aqui no Brasil que são poucos visitados por missionários. E tem lugares que missionários ainda não conseguiram chegar. Eu tive em Manaus, eu descobri através de um outro missionário que tinha dormido numa base missionária antes de encontrar com a gente. Ele falou uma coisa que eu fiquei muito assustado. Ele falou assim: pastor, você sabia que existem 12 mil tribos no meio do Amazonas que nunca receberam a palavra de Deus na língua deles e nunca ouviram falar de Jesus? E ainda tem gente que diz que o Brasil não precisa ser evangelizado, né? Você vai em lugares do sertão nordestino e você pergunta assim para a pessoa: quem é Deus para você? Ah, o meu Deus é meu Padre Cícero, né? E Jesus? Ah, Jesus é aquele senhorzinho que mora ali na esquina, ele se chama Jesus. É aquele senhorzinho. Tem gente que não conhece Jesus. Eu tive com a equipe que eu tenho um movimento chamado Assim na Terra. Esse movimento, eu levo pessoas e a ação desse movimento é a visitação de Deus, né? Eu mobilizo jovens, irmãos e irmãs para irmos fazer um trabalho bem específico na cidade. E eu dou o treinamento ali, né, durante os 7 dias, pela manhã e à tarde, nós fazemos o envio das pessoas para as ruas, para as aldeias, para os vilarejos. Tivemos numa cidadezinha chamada Itatira, no Ceará. Na verdade, é um povoado. É distante de tudo. A gente tinha que pegar carro e ir lá para dentro e ficamos lá hospedados. E quando os jovens saíram para evangelizar, eles voltaram assim, alguns voltavam com a mão na cabeça e voltaram: pastor, eu não imaginava que aqui tem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. E tinha uma igreja católica lá. Uma igreja lá onde o padre ia somente uma vez por ano e olha lá, para poder, né, não vem ao caso falar isso aqui no podcast. Mas esses jovens perguntavam quem era Jesus. Você conhece Jesus? Não, quem é Jesus? Não, minha filha, não conheço Jesus, né? No linguajar, eu não conheço Jesus. E eles ficavam: como assim? Eles não sabem quem é Jesus. Falavam: você conhece Adão e Eva? Não, não sei quem é Adão e Eva, né? Então, para um país que se diz cristão, né? Porque realmente tem essa característica cristã, tem lugares no Brasil que muita gente ainda não ouviu falar de Jesus, por incrível que pareça. Se você pegar uma equipe da sua igreja e você for lá para o meio do sertão, vou falar de sertão nordestino, que é o lugar onde eu passei muito tempo, né? Você vai ali para o sertão, você vai ver que tem lugares que tem pessoas até mais de idade que nunca ouviram falar de Jesus.
Já ouviram falar do Padre Cícero, do Frei Damião, mas nunca ouviram falar de Jesus. É incrível. É uma necessidade, né? E eu fiz a obra lá no Itupunatinga, até tem igreja lá na cidade, mas no sítio, zona rural, não tem. E também algo interessante que alguns, como causa do preconceito, né, nunca pisa numa igreja evangélica, então, mas e a igreja está lá parada, algumas estão estagnadas, então o missionário chega lá, tem acesso de estar indo, às vezes chega naquele gás de estar indo, aqui tem muita igreja que não está mais evangelizando ou não sabe evangelizar bem. E eu achei bem interessante que nesse sábado, o último sábado do mês, tem a consagração lá no Vale da Bênção. Você pode até explicar da consagração. E eu estava lá na consagração nesse sábado, fui com um pastor amigo e o meu concunhado também, que é pastor. Foi uma bênção, o louvor, a adoração, tudo ali. Pastor Jonathan. E o Jonathan falou da missão que entrega filtro de barro. Isso. Explica aí como é isso e por que surgiu essa ideia. Quem está à frente, né, atualmente desse projeto dos filtros de barro é o pastor Marcos Facundo. Inclusive, quando eu faço as minhas caravanas também com as minhas equipes para o sertão, ele entra em parceria comigo e ele envia os filtros para que, através do movimento que eu lidero, a gente possa também fazer a entrega. O projeto dos filtros de barro funciona assim: nós levamos um filtro de barro para uma casa, né? Nós levamos muitos filtros ali, tudo através de doações, né? São pessoas, empresários que vão ali abençoando, que têm o coração voltado no campo, e eles abençoam, daí é mandado confeccionar esses filtros em uma fábrica próxima daquela cidade. E aí nós conseguimos também recursos para poder enviar os filtros até aquela cidade no carro, né, no caminhão, vai depender muito. Chegamos na cidade, nós entramos em parceria com aquela igreja local que está nos recebendo, nós adesivamos os filtros com aquele versículo, eu não vou me lembrar agora, que fala que Jesus fala assim: quem beber da água que eu vos der não voltará a ter sede novamente. Aí embaixo fala assim: Jesus falou para a mulher samaritana, né? Nós vamos, como nós vamos de 2 em 2, uma pessoa leva a parte de cima do filtro, o outro leva a parte de baixo. Entramos dentro da casa e gritamos dentro da casa: que a paz do Senhor esteja dentro desse lar. E aí nós falamos da história da mulher samaritana para aquela família. Falamos: olha, aquela mulher estava tirando água, mas a água da vida chegou ali, é Jesus. E nós explicamos, a pessoa pensa que aquele filtro dali é pago, que elas vão pagar, a gente vai ter que pagar alguma coisa. Não, é um presente de Deus para você. Deixamos o filtro, ensinamos como lavar, depois que evangelizamos aquela família, fazemos o apelo, oramos, ficamos um tempo ali com elas. E aí as velas, que tem umas velinhas do filtro, né, que é o que filtra a água, nós deixamos com a igreja, as velas e a torneirinha. Aí a igreja ela fica responsável, depois da nossa saída daquela cidade, a igreja volta lá 10 dias depois, somente para levar as velas e a torneirinha. Para que isso? Para gerar um relacionamento entre a igreja e aquela família. Naquele ato que nós vamos entregar o filtro, nós anotamos o nome, telefone, o endereço, tudo direitinho para que a igreja retorne lá. Fizemos esse trabalho com a Sinaterra na cidade de Pedra Branca, no Ceará. Uma igrejinha, essa igrejinha faz parte de uma convenção de umas igrejas, também não vou citar o nome, e era uma igreja que fazia muitos anos que ficava dentro de uma garagenzinha, e a igreja não crescia. Ia mais ou menos umas 10, 15 pessoas. Eu falei assim para a pastora da igreja, falei: pastora, se as pessoas não vêm até aqui, vamos até elas. Levamos até uma favela dessa região lá do sertão, começamos a entregar os filtros. Depois que entregamos os filtros, convidamos para uma mini cruzada à noite. Todas as pessoas foram, muita gente entregou a vida para Jesus, houve muita libertação, até líder de coisas assim bem erradas, né? Se converteu, entregou a vida para Jesus, e
a igreja começou a fazer os cultos nessa comunidade para 30, 40 pessoas. Então, assim, o mover de Deus começou a operar ali através desse ato. Porque o filtro, na verdade, é uma maneira da gente poder ter acesso à casa das pessoas. Elas vão receber um presente, não vão pagar por aquele presente. É algo que vai beneficiar o sertanejo, porque às vezes tem que beber água impura, né? E ali eles vão tomar uma água pura. E nós entramos até gritando, né? Água pura para beber, água viva para curar, que a água viva é Jesus Cristo, né? Então é um trabalho muito bonito, o trabalho dos filtros de barro. Talvez o pessoal que mora em São Paulo não tem noção. Eu já morei lá naquela região. E sabe como eles pegam um pano, a água que eles bebem é do açude lá, e põe um pano no pote de barro grande, quando não tem um filtro, e joga água para tirar sujeira, coisa e tal. Né? Sujeira, mas só que a água... Mas não purifica. Não purifica, a água tá impura, né? Tira só aquele galho, algumas coisas maiores. Exatamente. E já tive uma experiência, pastor, que eu indo da cidade pro sítio, tava um calor, tava eu e um obreiro, e aí era 11 quilômetros pro sítio que nós ia estar indo, nós tínhamos andado 5 quilômetros naquele sol do Pernambuco, que você já sabe como é que é. Sim, é um sol para cada um, acho que diz, né? E aí quando chegou lá, falei assim, ó, vamos beber água ali, que eu conheci a pessoa lá, naquela casa de taipa. Aí quando ele deu o copo, aqueles copos de alumínio, e aí quando eu olhei para a água, tava um tempo de seca naquele Pernambuco, às vezes tem ano no Pernambuco que não chove nada. Aí eu olhei para a água, o normal da seca, a água vai ficando barrenta. Sim. Mas quando eu olhei, a água estava meio amarela. E eu falei assim, mas tá estranha essa água. Aí o rapaz, um senhor, né? Falei assim, ó, não se preocupa não, que a água tá meio amarela. Assim, é porque o gado entrou e mijou na água. Ele falou desse jeito. E aí eu falei, eita Deus, a água tava com xixi, por isso que tava amarela. Mas eu fiquei pensando, se eu devolver o copo para ele, posso dizer que eu perdi a amizade. Aí eu falei, não posso devolver, eu tenho que beber assim mesmo. Aí eu peguei o copo, fui bebendo e falei, Senhor, quebra toda a bactéria, pensando na minha mente, quebra tudo e bebi água com xixi. Esse é um outro desafio dos missionários, né? Eu voltei agora dos ribeirinhos, eu voltei com minha barriga muito inchada, porque eu comi algumas coisas lá que nós não estamos acostumados a comer aqui. Inclusive, comi até aquela formiga içá, né? Comi outros tipos de coisas lá. E a água também. Nós tomávamos banho da água, que ela saía, por exemplo, ela saía do barco, né? Saía pelo ralo ou pela privada, nas necessidades especiais, e ela retornava de novo para a gente tomar banho, né? Depois foi que a gente ficou sabendo disso, a gente ficou, meu Deus do céu, escovava a boca, né? Então, com certeza eu peguei alguma bactériazinha ali e foi através até da oração de um casal de profetas que vão lá. Eles oraram, porque eu estava muito mal mesmo quando eu voltei dos ribeirinhos do Amazonas. Eu estava até com medo de ter alguma coisa dentro de mim. E depois que eles oraram, aí foi que eu melhorei, que não, graças a Deus não tive mais nada. Mas esses são um dos desafios também. A gente tem que comer o que a gente vê ali na hora, é o que tem para comer, é o que tem para beber a água, né? São as necessidades ali do momento que nós temos que dar uma abertura no coração para isso. Mas tudo por amor. Missões é um ato de amor, né? Amém. E você já foi até fora, conta aí as suas experiências fora do país e vai até agora em julho, se eu não me engano. Agora em julho eu estou levando uma equipe de 12 pessoas. Na verdade, eu iria eu e mais alguém. Eu queria levar mais alguma pessoa comigo, não ia levar a equipe. E daí que, quando eu pedi a bênção do pastor Jonathan, né, que é o meu pastor, o meu líder, é o meu mentor, né, ele não está liberado. E aí, resumindo, eu divulguei para alguns amigos, aí vieram seis pessoas. As pessoas, eu senti queimando no meu coração, 6 pessoas. Dessas 6, já estamos em 12. Multiplicou, né? E aí eu encerrei em 12. Eu falei, não, em 12, mas aquela coisa, se aparecer mais um, a gente abre exceção, né? Então nós vamos fazer um trabalho de visitación de Dios, né? Lá no Chile. Vamos nos campos de refugiados orar de casa em casa.
Estou muito feliz porque os Gideões Internacionais, né, daquelas biblinhas azuis, lá do Chile entrou em contato comigo e eles vão doar Bíblias, vão estar conosco nesse trabalho. Agora, de 17 a 27 de julho, precisamos de recursos financeiros para comprar materiais de evangelização para as crianças, que nós vamos evangelizar as crianças nos campos de refugiados ali, e nós não podemos levar daqui, que nós vamos somente com a mochila. Se nós levarmos uma bagagem, somente para ir é R$ 300 de bagagem. E para voltar é mais 300, né? Então nós não temos essas condições para isso, vamos ter que comprar os materiais lá. Eu passei um ano no Chile, né? Servindo uma igreja da Convenção das Assembleias de Deus lá. Mas eu já tinha ido outras vezes no Chile para pregar em conferências, né? Para quem não sabe, eu prego no Brasil inteiro, né? As igrejas sempre estão convidando para dar treinamento, para ministrar, para mobilizar a igreja. E eu já tinha ido para a Argentina, já tinha ido para o Chile algumas vezes, mas esse um ano que eu passei, eu fiquei lá como missionário, servindo na igreja, visitando os irmãos, entrando na cultura, né, entrando muito a fundo ali na cultura para poder entender as necessidades do chileno. Uma das coisas que o missionário ele precisa fazer é estudar a contextualização da região. O que eles comem, qual é o estilo de música, o sotaque, a linguagem, o idioma, a comida, tudo. O missionário ele tem que ir muito preparado para esses lugares, né? E estudar também a história da cidade, como surgiu aquela cidade, porque isso tudo envolve também a questão espiritual. Tem missionário que vai, o Espírito Santo vai me dar graça. Amém, ele vai te dar graça. Mas quando você vai com um certo conhecimento do lugar onde você está chegando, fica tudo mais fácil, né? E esse um ano eu vivi muitas experiências ali, né? De poder servir na igreja local. Eu não sei se posso contar essa experiência sobrenatural, né? Eu fui chamado para pregar numa ilha. É um tipo de ilha chamada Quintero, lá no Chile, de uma das filiais dessa Convenção das Assembleias de Deus. As Assembleias de Deus lá no Chile, elas são muito diferentes das do Brasil. Elas são estilo igreja worship, parede preta, jogo de luz, as mulheres pinta cabelo, faz unha, normal. Tanto é que os louvores, a maioria é tudo Hillsong, né? Lá não tem negócio de hino da harpa, como aqui, né? E eu lembro que eu fui lá, e o pastor muito querido, ele e a família são muito queridos. E eles falou assim, pastor, você vai dormir no quarto da minha filhinha, da menorzinha, né? E a filhinha iria dormir com os irmãos, que já são maiores. Falei, tá, tudo bem. Tava dormindo do lado assim, a janela. Pastor, eu orei antes de dormir, porque no outro dia eu iria começar as pregações, as ministrações lá. Orei me preparando tal. Quando eu me deitei, 3 horas da manhã eu acordo. Uma brecha assim na janela, né? Janela grande, estava chovendo, e quando eu olhei para a janela, apareceu um ser do lado de fora, e esse ser ele estava me encarando, ele não tinha expressão alguma no rosto, não tinha nenhum tipo de expressão. Sabe aquela pessoa que parece que está morta, mas está ali em pé, olhando para você, ele não tinha expressão nos olhos, mas parecia um lagarto, em pé, né? E era grande assim, uma aparência de lagarto. E eu olhava para os olhos, eu fiquei assim olhando para os olhos, eu pensava que eu estava tendo algum tipo de alucinação por conta do sono, mas se fosse alucinação, sumia, ia embora. Mas eu fiquei parado, observando assim, com o cobertor assim, olhando, tentando entender o que era aquilo, e estava me encarando, e a íris dos olhos eram duas, e elas se mexiam dentro dos olhos daquele ser ali. E dali eu virei para o lado e me levantei e comecei a guerrear, a entrar em batalha espiritual ali. E fiquei sem entender o que era aquilo, né? No outro dia, eu já sou branco, fiquei pálido, né? Acordei pálido ali, né, na hora. E aí eu fui tomar café, eles chamam de desayuno, né? Fui tomar o desayuno com os pastores, com a família. E aí a filha do pastor toda feliz, que ela é muito animada assim, sentou na mesa, e eles têm um carinho muito grande por mim.
E o pastor fez, pastor, aconteceu alguma coisa? Eu falei, aconteceu. Posso contar? Pode. Eu contei a experiência. E aí o pastor e a pastora olhou um para o outro assim e falou, ele, pastor, há umas semanas atrás, a filha dele, no quarto dela, ela acordou 3 horas da manhã gritando que ela viu esse mesmo demônio. Ele entrou no quarto dela e ele paralisou a cintura da cintura para baixo. E ela gritava, gritava ao ponto do pastor ter que acordar, sair correndo e ir lá expulsar. Eu, na hora eu tive o discernimento, né, quando ele começou a falar isso, que era um espírito da cidade, um principado ali da cidade, que atuava realmente para amedrontar homens e mulheres de Deus que vão lá para pregar. Né? É uma cidade realmente muito pesada, envolvida com feitiçaria, com necromancia, essas coisas, porque é uma cidade arrodeada de água, cercada de água ali, né? Então eles têm muitas essas lendas lá, então a igreja sofre. Então essas são um pouco das experiências, né, que a gente vive, fora as experiências com Deus, né, experiências sobrenaturais, de avivamento na igreja, de batismo com o Espírito Santo, de palavras proféticas, de revelações e pessoas serem transformadas, porque a palavra profética ela muda o destino da pessoa, da gente ver destinos mudarem ali, é, drasticamente no bom sentido, né, na vida dessas pessoas. Você